aperta esse botão, seu filho da puta, que você vai me foder. Já tô Cara, gravando, viu? apertar esse botãozinho Tô aqui... só esperando o boost terminar pra gente começar. Ele sabe que eu sou bom nisso. Pode começar. Vamos então. Vamos começar então. Ó, Você vai vinheta. começar de novo. Cala a boca. Cala a boca. Oi, amiguinhos, tudo bem? Comecei diferente hoje, porque nós estamos com um convidado das antigas, sabe? Tava na natação a nossa baleia, nosso porco no rolete, a nossa rola com orelhas. Ele, o nosso amigo do coração, que vai se apresentar pra Maca Câmera, o nosso querido... Quem é você, meu chapa? Oi, amiguinhos, tudo bem? Voltei! Ó, você não ouse fazer o L, tá? Não. Já tá ferrando todo mundo. Já tá assim. Ah, De então boa. tá bom. De boa. Ah, não Cê- pode nem fazer assim agora, porque morre, né? Não pode, Não pode. é símbolo de E facção. aí, amiguinhos? É símbolo de Assim facção. como eu tô chamando... Ah, eu vou ficar com a mão Não, assim. assim é quando você trai a Yakuza também, é símbolo de facção. Não pode fazer nada. Então, oi, amiguinhos, sou eu. Você tá bom, meu chapa? Como Eu é que tô você bem. tá? Graças a Deus, né? Só completando, baleia gosta d'água, por isso que eu faço natação, entendeu? Eu entendi. Deixa eu ver meu áudio aqui, tá bom? Tá maravilhoso. Então toca aqui, meu chapa. Seja bem-vindo ao Toxic Bunker. Opa, bati a teta aqui. Finalmente, né? Finalmente consegui vir. Finalmente aqui no Toxic Bunker, Da hora, da o hora. Buzininha. Eu Você tá de conheci volta pra Leme aqui agora? Tô. Na verdade, eu sempre morei aqui, né? Só que agora eu tô trabalhando aqui. O que você ia falar que você conheceu alguma coisa? Eu conheci o estúdio aqui, né? Que a gente gravava o Pirulito Sem Fio. A gente chegou a gravar aqui? Gravamos um, se não me engano. A retrospectiva. Que a gente Tá. gravou lá, tava gravando lá em cima, deu a pandemia. E aí Eu lembro da quando pandemia. você me chamou pra vir, aí você tava no Mas bem outro diferente. esquema. Outro esquema. Eu não lembro nem onde era. Acho que tinha um croma, não tinha? Tinha. Eu A gente não gravou, lembro. né, com essa parede de costa aqui, assim. Foi. Doideira, Tinha velho. outras coisas, os armários estavam tudo pra lá. Não era o Toxic Bunker que é Não, hoje, né? nada. Bem diferente. Não, legal. Então tá bom. Deixa eu arrumar essa porra dessa luz aqui que tá me Arrume. incomodando, que tá estourando sua cara. Pronto, voltei a gravar aqui. Eu precisei fazer um corte rápido, porque a careca do Bus tá dando ar, ele tá deu uma branco, lustrada sabe? antes de mim, né? Aí eu fiz o cloro. um cortezinho aqui rapidinho. Pra o ficar cloro. supimpa, mas tá bom agora. Agora estamos aqui reunidos. E, cara, fala pra gente, Buzi, você tá trampando quanto tempo? Na verdade, vamos do começo. O que você faz, seu vagaba? Eu faço bastante coisa. Primeira coisa é não fazer nada. Mentira. Cara, Não, tem uma coisa que você não faz. Filho, você não faz. porque eu tenho um probleminha. Um probleminha ali Ele é eunuco. Não, né? Eu tenho um probleminha ali. Cara, profissionalmente eu... Não. Profissionalmente eu sou assistente social. Já desde 2017 eu me formei. Eu comecei a trampar na APAS, uma Associação Presbiteriana de Assistência Social, aqui em Leme. Trampava com um adolescente em conflito com a lei. Aí o projeto que existia, que era financiado, acabou. Eu comecei a dar aula na Anhanguera, de serviço social, tutor presencial. Em 2019 eu entrei na APAI Pirassununga para trabalhar na escola especial de autista. E você conseguiu sair? Cara, sabia que eu tenho prontuário lá, né? Eu fui atendido lá, porque eu tenho um pouco problema no joelho. Mas, né... Não, pera. Tá mal contada por um caralho essa história. Você tem problema no joelho e tem um prontuário na PAI? Claro, a gente entra porque... É igual o probleminhos no joelho. E aí trabalhei lá durante 6 anos. Aí em maio... Abril eu fui cumprir meu aviso prévio lá, depois de 6 anos. E aí só troquei de endereço, comecei a trampar aqui na PAI de Leme. Entendi, como agora... assistente social. E vamos dizer assim, qual que é a principal diferença da PAI aqui de Leme para a PAI de Pirassununga, né? Tem diferença de uma para outra ou é só localização? É assim, ó, institucionalmente... Eu tô perguntando que vai que eu vou parar numa dessas, eu quero saber qual que é melhor. Institucionalmente, cara, não. As duas têm o mesmo propósito. Faz o mesmo serviço. Na verdade, sim. Pode prestar o mesmo serviço. O que acontece que, em Pirassununga, algumas coisas são mais estruturadas. Certo. Né? Então,
Aqui em Leme, outras coisas são mais estruturadas. Mas a instituição é a mesma. Tá. Só que assim, são contratações diferentes. Então, por isso que eu tive que exonerar de lá. É vir meio pra que cá, né? é meio como se a Pai fosse um McDonald's e tem um em Leme, um Araras, coisa assim. Não, sim. a gente tem que explicar pra galera. Não, é como se fosse uma empresa que tem uma filial em outra cidade. Só que assim, tem espalhado pro Brasil inteiro. E assim, vamos lá, vamos perguntar. Que a gente fala o bagulho a Pai de uma forma de zoeira, pejorativa. Você vai na Pai, não sei o que lá. Quem são as pessoas que vão para fazer? É um tratamento que é feito na Pai? Tá. A APAE, ela consegue atender, ela é uma instituição social, de assistência social, tá? Então, vamos colocar assim, caminhão-chefe ali é assistência. O que seria assistência social em miúdos? Cara, é prestar realmente a informação, a assessoria, a garantia dos direitos sociais para as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e TEA. Tá? Então, por exemplo, só uma questão de deficiência física, ela acaba não sendo o foco. É mais deficiência intelectual, múltipla e TEA. O que é o TEA? Transtorno do espectro do autismo. Boa. Autista, tá? Não, eu tô perguntando isso, porque a gente tem a semana do autismo, tudo. Sim, e, por exemplo, quem nunca ouviu falar, às vezes fala, o que é TEA? Sim, Entendeu? sim. Então é legal a gente falar para chegar em todo mundo, para saber que também tem esse auxílio. E, por exemplo, a gente sabe que tem níveis cognitivos de cada um. A APAE atende todos os níveis ou só os mais pesados? Não, todo nível de autismo, toda a questão de DI, que é a deficiência intelectual, síndrome de Down, enfim. Todas essas questões de deficiência intelectual, múltipla ou autismo, ela vai atender tudo. O que acontece que para algum serviço, por exemplo, lá na APAE em Pirassununga eu trabalhava no CEDAP, então é uma escola especial para autistas com nível de esporte 2 e 3, né? Eu não vou entrar em miúdos porque eu não sou psicólogo nem isso aí, então eu não tenho gabarito nem garbo para isso. Mas como uma psicóloga minha eu gostei falava, dessa palavra, garbo. Como uma psicóloga amiga minha sempre que trabalhou comigo, a Júlia, ela falava assim, é o antigo leve, moderado e grave. Então hoje em dia se fala nível de esporte 1, 2 e 3. Que é o suporte que a pessoa autista precisa para desenvolver as atividades, enfim. Mas eu sei isso porque eu trabalhei lá por 6 anos, não que eu tenha estudado, ou isso não tem os miúdos ou mais informações para isso, né? Minha área Sim, acaba sendo mais por vivência mesmo de ouvir o pessoal falar, por... Eu trabalhava com as famílias, então o trato com as famílias, o contato com as famílias, o auxílio da família a benefícios ou até os tratamentos, sim. Então, voltando, você tinha perguntado quais são os serviços, então tem a escola especial, tem a parte de assistência, tem a parte da saúde, tem a parte de tratamento, tem a parte de oficinas. Então, é uma instituição que ela nasce na parte de assistência social, mas ela se ramifica tanto para saúde, educação, terapias e tudo mais. É meio que um suportão completo para tudo que a família e a pessoa precise para ter o auxílio dela de forma geral, né? Isso. E aí, assim, a diferença entre uma APAE para outra é a estrutura que cada instituição vai ter na cidade. Às vezes E quem tá lá, né? Exato. E aí, por exemplo, existem APAEs que têm uma estrutura fantástica, porque são já mais antigas, têm uma visão diferente, enfim... tem APAEs que trabalham de outra forma, porque a cidade é menor, então não dá para comparar, por exemplo, uma APAE de uma cidade de Leme, por exemplo, com São Paulo, saca? Sim. Então é uma outra realidade. Também não sei como funciona lá em São Paulo, mas é uma outra realidade de cidade, assim Sem como dúvida, o mercado, essas coisas. Não, é isso aí. Ó, agora que a gente passou aqui uma lambida no assunto só por cima, né? Eu vou fazer o nosso intervalinho, que a gente tem uma galera bem legal, cara, que faz um sistema de rastreamento automotivo. Que da hora. E não é caro não, viu? Então aproveitem aí e vejam esse belo comercial.
Você sabia que pode proteger seu veículo com quem tem mais de 10 anos de experiência? A Rastersat é especialista em rastreamento veicular e atende em todo o Brasil. Atuamos em carros, motos, caminhões e até barcos com suporte 24 horas e plantão de emergência em caso de roubo ou furto. E o melhor, é comprovado por estatísticas que 97% dos veículos rastreados são... E voltemos, seus alienígenas, vocês estão bom? Estamos aqui com buzininha, aí, ó, aqui no nosso Toxic Bunker, e agora vamos tratar de um assunto que vocês vão se surpreender. Eu tava falando... Você gostou de vocês vão se surpreender, ficou bem cara, Silvio Santos, né? Sim, eu fiquei com medo, cara, porque eu te conheço, mano. Eu não vi, mas minha filha viu, falou que é muito bom. Jequiti. Mano, eu curtia muito esse programa de Silvio Santos, tipo Porta da Esperança, cara, assim, né, bom, mano? É muito bom, muito bom. Ó, perguntar aí, você tá um tempo já na fila de adoção pra adoçar um pequenino, né? Sim. Vão completar 2 anos agora em agosto ou setembro, se não me engano. 2 anos que a gente entrou. E é um bagulho puxado, né? Porque, pra quem não sabe, o Buzi, ele tem um probleminha, não pode ter filho. Não é isso. É isso não. E ele tá vendo se adota uma criança, né? Ou 2. Deixa eu perguntar, por que você não adota um bebê reborn? Cara, eu não cheguei nesse nível de loucura ainda. Eu adotei um bebê reborn aqui pro Toxicast. É meu bebê reborn, tá? Ele tem lacinho, usa vestido, mas ele chama Cláudio, porque ele é não binário. Eu achei que ele era um Therian, porque os outros eu ouvi você falando muito sobre Therian. Ele é não binário. Entendi. Né? É um bebê reborn boy seta. Entendi. E esse daqui, ele é pequenininho assim, gente, que é o Punhetinho Edition. Ele é só rapidinho, tá? O Bus vai falar mais sobre... Não vou falar sobre punheta, não. Eu vou falar sobre adoção. Não. Como você descobriu que não podia ter filhos? Você vai falar de punheta assim. É, o pior que é verdade, cara. Como que é a situação? Você chega lá, cara, você tem que fazer os negocinhos num potinho. Mano, é o pior exame da minha vida, cara. Quer dizer, é o pior exame de todos, cara. Porque você vai pra um lugar e todo mundo assim... Todo mundo sabe. Não, isso é assim. Putz. Cara, vai vendo essa história. Tem 2 ainda. Aí, cara, a primeira vez que... Assim, a gente, depois que casou... eu e minha esposa, a gente não, eu não casei com você. Não, eu e minha esposa. Renata, te amo, viu, meu amor? A gente casou, esperamos uns 4 anos, ela ainda tomava remédio. Eu falei, eu acho que tá na hora da gente... fazer o boneco, né? Então vamos. Beleza, a gente tinha vida normal e tal. Ela entrou no quarto, o Buzi tá de cinta liga esperando ela. Não, Buzi, é o contrário. É o contrário. E aí a gente tentou por 1 ano e nada. E aí... Aí falaram pro Buzi, você tem que tirar a camisinha. Ai, né? Com a Rê nunca usei. E aí fomos fazer todos os exames. Com ela tava tudo normal. E quando eu fui fazer meus espermogramas, eu fiz uma vez aqui em Leme. Fez espermograma, o médico virou e falou assim, fica sus, você não tem porra nenhuma. Essa piada seu sono do bomba. Que eu ouvi. E aí, cara, uma baixa... Pra quem não sabe, o grandão que eu e o Bomba tava tirando sarro. Aí fiz o primeiro espermograma aqui em Leme. Cara, foi uma situação, mano. Que aí não o médico deu porra pediu. nenhuma? Não, o médico pediu. Fica vendo essa. E aí eu tinha o plano de saúde da Santa Casa. Mano, eu fui... E você chega na hora, você... Mó vergonha, cara. Você chega com um potinho... Já fui num horário que não tinha ninguém. Porque, poxa, né? Você chega lá e falou, vim bater uma. Aí, você não vai falar isso, saca? Aí você vai lá fazer um exame. Aí cheguei pra moça, a moça... Pois não. Falou, olha, eu vim fazer um exame. E coloquei o pedido. A moça pegou... Ah, o espermograma! Eu falei, desgrama, fica quieta, mano. A minha cara já... Ainda bem que tinha 2 pessoas, só um velhinho que não deve ter nem escutado. De repente, um velhinho que nem bate mas... Não. Aí, de repente, entra uma biomédica que é minha prima. Pô, menos mal, né? Ah, que menos mal, cara. Aí, detalhe... Sua prima sabe que você já bateu punheta na vida. Não, mas fica vendo. Aí ela fala assim, você tá aqui e tal, você veio fazer... Ah... E voltou. Tipo assim, eu vim aqui descascar o palhaço. Não.
E aí, beleza. Falou, a mulher autorizou lá, então é só ir no banheiro. Aí eu olhei pra ela olhou pra mim, eu falei, tá, onde que é? Ah, no banheiro. Cara, no que eu fui no banheiro, entrei no banheiro, a janela do banheiro que dava pra fora do laboratório, ela era baixa. Ou seja, ô macaquinho, olha aqui pra mim. Tipo assim, a janela batia aqui em mim. Ou seja, era escuro, não dava pra me ver, mas eu via tudo. Cara, não saiu. O Buzisac. Vai tudo no banheiro assim, ó. A caixa assim, ó. Cara, que horrível, cara. Que horrível, que horrível, que horrível. E, mano, realmente não saiu, cara. Não saiu. Então, tipo, a ejaculação masculina é 5 ml. Cara, saiu 1. De tanto. Oh, não, é sério, você dá risada, cara, mas é horrível, cara. Não vai, cara, não vai. Aí eu fui pra Piracicaba, num especialista. E aí... Especialista em punheta? Não, especialista em reprodução humana. Entendeu? Em reprodução humana falou... assistida. Aí ele falou, deixa eu só vir aqui um pouquinho, volta daqui meia hora. Então a gente foi lá no especialista, ele viu, eu falei, cara, vamos fazer esse exame de novo. Aí eu fui numa clínica especializada para espermograma. Cara, é outro rolê. É um rolê que, tipo, é mais... como que eu posso falar? Mais individual, você não fica no meio de rolê. Mais intimista. Então a sala é fechada, bom. E outra, tem todos uns outros preparos que tem que ser feito pós exame, né? Então fiz, e realmente, a hora que o cara pegou o espermograma e falou, cara, é o seguinte, você tem 3 opções. Não dá pra conversar com o Moisés às vezes. Você tem a cirurgia, porque o que eu tinha chama varicocele. Eu tenho varizes no saco. Varizes no saco. Mas, tipo, dá pra ver as varizes no saco, velho? Que bagulho bizarro, velho. Tipo um Venom subindo assim. Calma. Porque na verdade eu tive que fazer um ultrassom das bolas. Como é um ultrassom nas bolas? Você entra na máquina... Você fez já o ultrassom? Ressonância magnética, que é uma bosta. Não, você já fez um ultrassom do coração? Já. Não, é a mesma coisa. Você vem com o gel geladinho e põe eu vi vários ultrassom também dos filhos meus. Então, é a mesma coisa, só que é no saco. E aí, cara... Peraí, põe um gelzinho no saco e o cara fica lá não, assim, no saco não, no negocinho e fica vendo. No esfíncter, né? Isso. E aí, ali deu que eu tenho essa varicocele que não permite... Eu posso estar falando besteira, tá? Mas é o que foi explicado pra mim. Não permite o oxigênio chegar ali, e aí eu tenho nos testículos, né? E aí minha produção de espermatozoide hábil é baixa. Entendi. E aí eu tinha 3 opções. A cirurgia, a inseminação artificial e a fertilização artificial. Mas não faz inseminação, não, que você acha que ia ficar feio grávido. Não, já sou, né? Olha aqui, Né? E aí, assim, a cirurgia custava 3,5. A inseminação, 8. E a fertilização, quase 20. Cara, não tinha dinheiro. Falei, vamos tentar... Caralho, caro, né, mano? Caramba. E não é só o tratamento, né, cara? A fertilização envolve muita... É uma coisa muito invasiva para a própria mulher. É muito hormônio, ela tem que ficar internada. A gente, cara, vai lá, faz o que tem que fazer e sai fora. Vai lá, toca comigo e vai pra casa. Mano, você fica lá no hospital com a sua esposa, mas com a sua mulher e tal. Só que é a mulher que vai receber hormônio, vai ter que ficar lá, que tem que segurar, não sei o quê. E é muita coisa. Então a gente optou, eu e a Renata, pra eu operar pra ver se rolê. Operei e não adiantou. Só que a Rê... Cara, você operou e não funfou? Não adiantou. Ah, cara, às vezes não... Doideira, né, Sim, velho? mano. É assim, é aquela coisa, a ciência não é exata, tá ligado? Seu ovo é só casca. Não, na verdade até tem as coisas, só não presta. É diferente. O ovo tá podre. Só não presta, poxa. Não é que tá podre, isso não presta, pô. Não serve. E aí esperando mais um ano e nada. Aí voltamos. Ele fez cirurgia, o médico pegou, falou assim, aí, doutor, achou alguma coisa no meu saco? Ele falou assim, achei 2 brinquedos no Kinder Ovo. Cara, tem um engraçado na anestesia. A mulher me deu 13 agulhadas na coluna.
Pô, e na moral, é uma Na agulha ou ela usou a máquina mesmo? Não, na agulha, cara. É a agulha da Caralho. anestesia, é isso aqui. E aí, quando ela foi injetar, o que acontece? Tem um problema no coração, ela colocou... Tem um problema em tudo. Ela desceu o máximo que ela conseguiu pra poder a hack pegar. Vamos lá, vamos fazer a lista. Ah, Vamos fazer a lista. Pau não sobe. Não, só assim, sai fora. A bola é oca. Não, ela não presta. Coração é cagado. Ele é queimado. Ele bate errado. O joelho é estourado, que agora tá remendado. E ultimamente eu fiz o esporão que eu arranquei fora. Brincadeira, viu? Cara. Ô, Mano, tem não. gente que coleciona selo, tem gente que coleciona cartinha de Pokémon. Eu coleciono cirurgia. A próxima é a fimose. Pera. Para tudo. Para tudo. Pera aí. A bola não funciona, a rola não sobe e ainda ela usa o capuzinho do Assassin's Creed? Acho que eu vou ser cancelado na igreja. Você pode depois mostrar dessa. pra gente aqui? Não, não dá. Cara, tá frio, né? Tá frio, deixa quieto. Aqui, ó. Cara, eu vou ser cancelado na igreja, viu? Nossa. Não, você tá falando de coisa que a gente... Naturalidade. É. Naturalidade. Falei, Porra, nada, não Adão foi, andava não. com isso aí de fora. Entendi, é verdade. Só que dele funcionava. É. O meu funciona. Só que não... Caramba. Eunuco. E aí foi esse rolê. Só que assim, na época a gente conversou sobre a adoção. Isso, a gente tinha 6 anos de casado, atualmente a gente tem 18. Aí assim, a gente conversava, só que pra mim sempre foi muito normal. Questão de adoção, porque eu trabalhava nesse meio, gostava e tal. Já tinha contato com a área social. Só que a Você rede tem contato na PAI com crianças também que não têm problemas? Não, lá é Ou não, só só deficientes. Mas você tem contato com crianças normais também fora da PAI ou não? Só na igreja. Na verdade, na tem igreja, lance da igreja, tá. no rolê da igreja, eu sempre trampei com adolescente e jovem. Eu não tenho dom ou gosto de trabalhos que envolvam criança, assim. Eu gosto de criança, mas eu não gosto de trabalhar com as crianças, entendeu? Então eu não vou ser pai. Eu tava segurando pra falar. né? Pá, não. Então, mas assim, sempre tive meu ministério na igreja, desde quando eu me converti com juventude, adolescente e tal. Você se converteu, você é trans? Eu me converti ao cristianismo. Quer dizer, ao Agora cristianismo protestante. Né? Porque antes eu ia Qual na que é a igreja... diferença? O quê? Cristianismo protestante, você vai lá... Ah, isso aí... Não, mentira. Teve a reforma protestante, né? Que assim, até então a igreja... Eu também não manjo disso, mas até onde eu sei, existia a igreja primitiva e a igreja primitiva trouxe um monte de coisas... Por exemplo, porque aí veio a igreja católica. Depois veio Lutero, veio todos esses caras aí, eles viram algumas coisas que eles não concordavam, que estavam meio lá. que uma reforma do, E aí do eles tradicional. reformam. Isso. E aí tem a reforma protestante. E aí, por isso, o cristão protestante e o cristão não protestante. Porque eu acredito que, por exemplo, quem vai numa igreja católica também pode ser salvo, tá ligado? Embora isso possa chocar alguém, mas eu acredito. Porque é muito. No fim Ignorância das coisas, se a minha, gente eu for não pensar pensar, nisso. Até o porque que eu acho vai tem muito salvar ou não a cristão- pessoa é a fé cristão- dela, né? E até porque eu acho que tem muito cristão que é protestante que vai pro inferno também. Sim. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, nem eu, assim, eu ponho minha mão no fogo, pô. Sou um bosta. Agora eu vou fazer uma pergunta. Voltando, não, eu vou vamos fazer deixar uma pergunta terminar. relacionada a isso. Relacionado a A gente isso. tá falando de adoção, pô. Não, mas vamos fazer sobre religião agora. Tá. Eu não sou a melhor pessoa. Eu sei. Você trouxe o Bomba aqui, o cara. O cara é pastor. É que eu pensei depois isso. Entendi. Eu preciso perguntar isso pro Bomba. Então tá. Se em vida eu fizer tudo que o diabo gosta, por que quando eu morrer eu vou pro inferno e ele vai me torturar? Porque ele é mau? Mas Porque eu fiz na tudo verdade, que ele queria. Mas então, a essência dele é mau. Ele quer Ele que vai você... dar o crachazinho de funcionário do mês. Vai, cara. Então, o crachazinho de funcionário do mês dele é você pagar por tudo que você não fez. Mas aí ele tá sendo bom em me punir. Não tá. Claro que não. É um paradoxo. Ah, Vai, entendi. adoção. Aí onde que eu parei? E assim, eu já tinha essa facilidade com a temática, porque eu trabalhava na prefeitura, eu tinha contato com casas de acolhimento, né? Que vamos colocar assim, erradamente, que eram os abrigos e tal.
Então, atualmente é casa de acolhimento e tal. Então, tinha. Mudou muito o nome das coisas, Mudou. mas de certa forma eu acho que dá uma confundida na galera, né? Até a Fundação Casa, FEBEM, não sei o que lá, Casa de Acolhimento. Às vezes é a mesma coisa, só que tem um outro nome e a galera às vezes não associou porque não é da área, né? É assim, eles mudaram exatamente porque a ideia era mudar a visão, só que eles mesmos não mudaram, né? Então, por exemplo, você coloca a Fundação Casa, que não era pra mais chamar FEBEM, porque estigmatiza, mas é o mesmo trampo, tá ligado? Sim. E infelizmente. Acaba sendo a mesma coisa, Exato. com outro nome, porque eles acham que vai mudar Só alguma mudar coisa. o nome, Assim, seria importante mudar tudo, o nome e a ideologia e metodologia de trabalho. Mas, enfim, por isso que hoje em dia fala, tá lá na FEBEM até hoje, porque não entende que é essa mudança. Então aí, assim, eu já tinha esse contato, pra mim era muito fácil, só que a Renata queria muito essa sensação de gerar filho, né? Então, e ela não tinha um preconceito quanto ao rolê de adoção. Gerar um filho que criar uma criança, ela já tá 18 anos com você, isso, né? Exato. Não, criar criança, ela tira com o pé nas costas, criou minha sobrinha também, tem a criançada da igreja, ixi, é fácil. Vai de boa. Vai de boa. E então ela tinha muito esse preconceito. A gente conversava, mas não desenrolava o assunto. Então, assim, a hora que a gente completou uns 7 anos, 8 anos de casado, meio que eu também, pra não forçar isso, a gente não tinha dinheiro pra fertilização e também a gente chegou a uma conclusão que é um bagulho muito invasivo. E aí a gente desencanou. E aí a gente foi entendendo o que Deus tinha pra nossa vida. E, cara, é interessante porque a gente começou a assistir uma série que tocou nesse rolê de adoção, né? E um dia ela chegou e falou assim, você ainda pensa em rolê de adoção? Eu falei, nunca deixei de pensar. A única coisa que eu não queria ser chato, né, mano? Não queria ficar falando de um assunto que pra você pesa e, né? E assim, a gente que série que você está assistindo que falou sobre This Is Us? Muito legal. This Is Us. E porque, assim, é uma série que mostra muito da realidade, do rolê, e trouxe essa reflexão. Então, eu falei, eu não quero, tipo assim, eu penso e eu quero insistir, e aí se sente mal. Nosso sonho é ser pai. Você tem algum spoiler pra dar da série pro pessoal? Eu tenho. Não dá, não. A série é de quando? Não sei. Mas vai, senão eu fico eu ia falar, eu ia soltar. O Lemãozinho morre. O Jack morre. Muito bem! Acabou. Não sei se é muito boa. Então aí, depois disso, a gente falou, olha, vamos pensar. E foi aí que a gente começou a idealizar a ideia de adoção. Muito novo, muito assim, uma ideia que pra mim era tranquilo, que eu já conhecia um pouco dos processos, mas pra ela muito novo. E a gente foi falar com algumas pessoas que adotaram. Porque o que sai na mídia? O que é ruim. Porque ela é adotado, não sei o quê. Mas a gente tem muito mais histórias. Depois que você entra nesse rolê, você tem contato com muito mais histórias positivas do que negativas. Tá ligado? Só que o que sai na mídia? O que dá audiência? O negativo. Né? O bom do que foi uma adoção, de um acolher com amor, isso não vai sair, mano. Se não for sensacionalismo, tá ligado? Não dá mídia, né? Exato. Então, assim, a gente foi a fundo e a gente foi conversar. Aí os caras jogaram real. Falaram, mano, no processo tem isso aqui é embaçado. Vocês vão passar por isso. E aí a gente pensou, poxa, eu e a Rê, a gente já não é tão novo assim. Então, assim, ó, tem 41, a Rê também tem 45. Então, eu tenho que pensar, se eu pegar um bebê... Molecote. Mas se eu pegar um bebê, a hora que ele tiver com 10 anos estourando... Pô, eu não vou ter aí gás, que você mano. usou o golpe que você falou que queria adotar uma gótica rabuda de 18 anos, né, seu safado? Eu não. Viu, Gabi? Ele me contou essa história, viu? Você viu que o Alex falou que é uma bebê reborn e adulta já, né? Formada, né? E aí a gente entrou nesse mundo e foi entendendo um pouco, né? A gente trouxe a nossa questão cristã, da mesma forma como Deus nos adota, né? Como filhos. A gente foi pensando nessas questões. E aí a gente foi definindo algumas coisas, alguns preconceitos que a gente tinha. A gente foi desconstruindo e entendendo o que é isso. Foi um processo mais fácil pra mim. O que você teve meio de dificuldade em aceitar nessa situação? Cara, aceitar, eu não tive coisa nada. Que você tinha mas outro eu falo conceito, aceitar eu não tive nada, mas é muito estranho depois que você faz o curso
né? E talvez isso seja um dos pontos positivos da pandemia, que é acesso, né, com essa questão às vezes do online, porque o que acontecia? Para você fazer a adoção, você tem que fazer um curso, onde você é exposto ao tema, né? Isso acontecia 2 vezes por ano. Então, por exemplo... Puta, era muito por exemplo, sazonal. em fevereiro e agosto. Então, eu vou entrar na fila de adoção em março. Você tem que esperar o curso lá em agosto. Porque tem que formar turma, porque tem que fazer... E tinha que ver encontros e tal. Com o rolê do online, veio. Então, assim, você formou um curso de 3, você tá lá, o curso tá lá, você consegue fazer, depois é marcada uma reunião, tudo junto, e aí tira as dúvidas, e aí com os técnicos, né, psicólogo do fórum, assistente social do fórum e tudo mais. Vai vendo todo o esqueminha. Isso. Mas o que nós achamos mais estranho, que foi uma coisa que alertaram a gente, é a questão de escolha da criança. Ah. Por quê? Não Mano, é tipo assim, tem essa aqui, tó. Não. Cara, antes do processo, antes de você entrar pra fila, porque antes você entra num cadastro de pais que estão disponíveis a aceitar crianças, só que você entra com um perfil de criança que você quer. E aí que pega. Porque, cara, a hora que você entra no site, parece que você tá escolhendo um produto, cara. E eu acho que assim, é o que eu falei, eu não tive preconceito nenhum, porque eu, como profissional da assistência, profissional de garantia de direitos, entendo que esse ponto é importante para proteger a criança. Sim. Entendeu? Mas, cara, você escolhe até a cor do olho da criança. Caramba, velho. Você escolhe se você quer ou não aceitar uma criança, por exemplo, de uma família que tem pais que têm problemas com drogas. Você escolhe... super detalhado tudo. Isso, você escolhe a idade, você aceita irmãos, da onde você pode... da onde você aceitaria ver crianças. Por isso que eu acho que é importante todo esse processo. Porque é muito bonito você falar assim, não, eu não fiz nada, não escolhi nada. Aí aparece uma criança lá do Acre. Uhum. Tem um processo de convivência. Você vai ter que ir lá pelo menos umas 2, 3 vezes. Os costumes são outros, Exato, né? Saca? Então tem outra coisa. E aí você vai entendendo que é uma proteção para a criança. Porque, poxa, a criança já foi exposta a um risco muito grande de ser tirada da família. Independente do que aconteceu. E Ela já sofreu isso. Tem isso. casos também da criança ser devolvida, né? Então, e aí imagina, ela já sofre esse trauma. Porque é um trauma, cara. Lógico. E aí, por exemplo, a gente que colocou aí uma idade de 3 a 7 anos, a criança já entende isso que tá rolando. Imagina, ela já chega e fala assim, vocês querem me adotar. E aí, de repente, você some da vida dela. Uhum. Um segundo, cara. Então, pra ela, tipo assim, nossa, o que eu tenho de errado? Exato, entendeu? Né? Então, assim, eu entendo, é estranho, mas eu sei que isso é necessário, isso preveniu muito. Porque na hora de você comentou, né? Parece que tá escolhendo um produto. A intenção é que ela não se sinta. Exato, Por isso que você faz essa seleção. Exatamente. Mas a hora que você tá ali no site, é a hora que você tá entrando no Mercado Livre e fala, esse computador eu quero porque tem isso, não, esse não tem. Então, é estranho. Então, é muito bonito você falar, não escolhi nada, tá tudo lá. Só que aí, a hora que bate na porta ali, você vai ficar fugindo, você vai ficar fazendo as coisas. Então, esse foi o ponto de estranheza, tanto pra mim quanto pra Rê. De resto, foi muito de boa, assim, o processo. Porque conforme você vai entrando, eles vão te colocando no assunto e você vai entendendo, tá ligado? Sim. Aos poucos, conforme vai avançando os passos, você vai entendendo como funciona e sabendo que... E é demorado. Você já tá há quanto tempo 2 esperando? anos. Na verdade, 2 anos. A gente entrou em janeiro de 2023. E aí até dar todo o processo foi agosto de 2023 e a gente tá até agora. E olha que assim... E não tem perspectiva, tipo, cara, a gente tá em 2 terceiro anos? na fila. Pô, logo, velho. Assim, Logo. A gente até achou estranho porque quando a gente vê as estatísticas, o que demora mais são os recém-nascidos. Então, bebê, 1 ano, é muito mais demorado. O nosso, por ser de 3 a 7, é uma adoção, quanto mais tempo a criança demora para ser adotada, mais tempo... Idade meio que entre a Sofia e o Léo, assim. Isso. Exatamente porque a gente pensou na nossa idade, né? Então, pra já ter um certo entendimento e também pra gente não... Pra ele chamar de pai, não de vô, né? Cara de vô, eu tô quase já. Vou deixar aqui pra você, já tem uns cabelos brancos já. Então foi esse rolê, cara. Foi todo esse rolê.
Hoje a gente tá... Porque assim, tem o âmbito nacional, o âmbito estadual e o âmbito municipal. Então a gente tá em terceiro e estamos aguardando. A hora que Deus quiser e se Deus quiser. Agora em agosto a gente tem que renovar as papeladas e deixa aí a hora que Deus... Esse lance de documentação também é uma burocracia sem fim, Cara, você não né? acredita. Porque o que a gente fez? Depois da pandemia, da mesma forma que melhorou, muita coisa é morosa e tal. Cara, a gente foi em dezembro. Comecei em dezembro de 2022. Chegamos lá, fizemos todo a papelada, vamos dar entrada. Chegamos lá, cara, rapaz, mano. Aquela Não, vontade, cara. Pô, aquela preguiça Nossa. Não tem um desenho de uma coelhinha que é policial, uma raposa. não, que- pode crer. Esqueci o nome desse aí, mas não tem uma preguiça. É. E aí, mano, ali eu... Sabe quando você fica o pé atrás? Beleza. Aí demos uma entrada, só que acontece. Meados de dezembro ali, o fórum entra de férias e volta só em janeiro. Então beleza, vai demorar. Cara, meados de fevereiro, quase março, nada do fórum ligar pra gente conversar pra dar início. Cara, fui lá. A moça tava lá, abriu a gaveta, tá aqui ainda. Nossa, Falei, e velho. aí, O cara mano? não deu andamento. Não, ele nem tava mais lá, mano. Ele nem tava mais lá. Eu acho que ele deve ter sido mandado embora, ou se era estagiário, não sei, cara. Eu já conheci ele de vista, assim. Cara, fiquei puta. Aí a mulher já falou assim: não, desculpa, tal, já deu entrada. Na outra Será que você semana. não conhecia ele de vista lá do seu trabalho? Não. Não, porque eu trabalhava lá em Pirassununga ainda. E, cara, mas fiquei possesso, cara. Mas aí a gente entende que Deus vai colocando essas coisas. Aí na hora, já fez, já subiu a papelada. Já na outra semana a gente já foi chamada pela assistente social e pela psicóloga. Já fizemos tudo, fomos e já demos início. Acabou demorando um pouquinho até por conta disso. Mas, cara, é esperar. Eu esperei até agora 18 anos, né, cara? Então... Caramba, é tempo pra caralho, né, Caramba, velho? cara. E é um Mas sonho, você sempre né? teve vontade de ser pai. Sempre, cara, sempre. É um sonho, né, mano? Então, assim, é o que eu falo, eu não gosto de trabalhar com criança, é assim, eu não gosto de ter ministério, no ministério infantil, eu não trabalharia numa escola infantil, mas eu adoro criança, cara. Adoro criança, brincar, me divertir. Quando antes de eu me formar assistente social, eu trabalhei no PET, que é um projeto de erradicação Na do garrafa? trabalho infantil. Não. E aí eu trabalhava com criança. Mano, adorava. Voltava sujo pra caramba. Porque eu rolava no chão com as crianças, brincar, jogar bola. Cara, a Sempre molecão. gente fazia o Timão e Pumba na República Lago, Não, velho. mano. Então, adorava. É isso que eu falo. Eu preferia ir em... É um pouquinho. Quer? E tô sim. Quer? Ele é um pouco. Sou. E você pode ser também. Então, assim, eu gosto, mas trabalhar, assim, eu prefiro adolescente. Então, mas eu amo criança, cara. E meu sonho era ser pai. Poxa, meu ídolo é meu pai e tal. Meu avô e tal. Então, assim, sempre tive esse sonho. Da hora. E quando você vê aqui, tipo, poxa, isso eu tenho em terapia também, porque, pô, o problema era eu que a gente não podia engravidar. Você vê que coisa, né? O meu sonho é parar de ter filho. Cara, tem alguns procedimentos que dá pra fazer. Eu acho que tá bom, mas 5, né? 5. Tá na hora, né? Adota um também. Botar uns 2. 2, eu acho. Os irmãozinhos, assim. Um bebê reborn, cara. Já Só tem aqui, mas pega outra. Não, já peguei aqui minha bebezinha reborn. Né, Cláudio? Você é pai de pet também, né? Pet não. De latinha só. Entendi. Pet. Mas é isso, cara. Adoção é todo esse rolê. Esse rolê e a gente Que doideira, cara. E galera, às vezes tá vendo a gente trocando ideia, tudo. A gente se conhece há pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Épocas Desde quanto? Desde os 14 anos? Cara, eu fiz cursinho Não, mano, desde a Copel. Copel era 1999, cara. Que aí a gente ia jogar RPG lá no Vale Verde. A gente fez aquele live action. Você estourou a porta do negócio. Pode falar isso? Lógico. Você estourou a porta do salão social lá do Vale Verde, me empurrando na porta. E depois você veio me pedir desculpa. Pô, foi mal, eu tava interpretando muito. Cara, porra, mano. Era o Vegeta. Baixou o Tony Ramos em mim, cara. Cara, você me deu uma socada. Então, assim, desde 99.
Vai virar corte, você me deu uma socada. Foi em 99, que era a época do Alessandro, do Johan. 25 anos. Caraca, é vida, hein, mano? 25 anos. Tá É vendo? vida, mano. Vida pra Tem caramba. 25 anos junto. E- Você sabe que eu tenho pra falar sobre isso? 25 anos junto, né? Chupa rei. No máximo ela tem 20, porque 18 de casado. É, 2 de conhecer. eu tô ganhando, viu? Tá ganhando. Mas a gente não morou junto ainda. Graças a Deus. né? Ainda? Né? Vai saber. Mas com certeza também não ia engravidar. Mas não sei, né? Não. Vai que você tem uma gravidez psicológica. Ó, agora, fala aí. O que você gostaria de fazer quando chegar? Vai ser menino, menina? Tem noção ou não? Cara, a única restrição que a gente colocou é alguma coisa neurológica. E aí, por quê que a gente... Porque assim, quando a gente... Já tem seus amigos, depois... não quero mais. Já trabalha Já- com isso, sai do Mas- trabalho, chega em casa... Não, mas nem por isso, assim, a gente sabe a demanda que isso tem. Sim. O gasto que isso tem. E olhando para o nosso cuidado, a gente não ia suprir isso. E uma forma de cuidar era isso também. Financeiro também, É. né? Então, assim, sexo, cor de olho, questão de parentesco, isso a gente não escolheu nada. Nada. A única questão é que a gente não aceitaria uma questão neurológica, porque a gente não tem condições. A gente assume isso. Toda a estrutura, É. precisa tanto emocional quanto física, Exato. né? E como eu trabalhei com isso, a Rê trabalhou já em um local que tinha essa questão. Falou, olha, é pro bem nosso e pro bem das crianças, porque você vai acolher como filho. Ah, Buzi, mas se fosse natural, você não ia escolher. Claro que não. Ia amar do mesmo jeito. Só que, se a gente tem essa possibilidade de cuidado também, que eu vejo, a gente pode tomar esse cuidado do que depois frustrar e trazer mais uma frustração para a própria criança. entendeu? Eu acredito que assim, é uma responsabilidade saber com o que você pode arcar Exato. para que quando você pegue a criança, você tenha certeza que você vai Exato. conseguir Exatamente pra fazer isso. todo o seu papel de pai sem deixar faltar, Exato. né? Exato. É exatamente para isso que existe todo esse processo. Existe todo esse procedimento. Para não trazer nem para os pais, nem para a criança, mais para a criança, uma outra forma de trauma ou desilusão ou tristeza, entendeu? E aí eu sei que você ia perguntar, cara, o meu sonho é uma menina. Menininha. Menina. É um menininho, um gordinho. Ai, Um gordinho. Ela fala que ela acha tchuco, que ela quer um gordinho. nossa, que da hora. Ela quer Eu queria uma menina. Nossa. Ó, deixa eu falar pra você. Eu queria a menina, ver a Sofia. Mano, tem dia que essa menina tá tão chata. Mas eu amo tanto ela, velho. Não, A cara. hora que ela sai de perto, eu falo, cadê Bota tua filha pra mexer? Mas é completamente diferente. Menino brinca, cai, levanta. A menina cai, suja a roupa. Hoje na escola, a professora veio falar comigo que ela tava com uma outra camiseta porque ela caiu brincando e começou a chorar porque sujou a roupa dela. Ai. Sabe, tipo princesa, assim. Sim. Eu sou louco, cara. Meu sonho é menina. Mas não que eu não vá amar ter um menino. Não, aquela coisa. doido porque a gente pensa assim, eu vou gostar mais de um, de outro. Mas na real, cara, cada um é uma experiência Sim, diferente. Às sim. vezes você pega 2 meninos diferentes, são 2 experiências Exato. completamente diferentes, saca? O sonho, se fosse natural, o meu era ser um casal de gêmeos. Pô, já ia Caramba, você quer judiar da Renata mesmo, hein? Imagina 2 gêmeos igual o Buzi. Do seu tamanho. Eu nasci pequeno, cara, só com 4 quilos. Nossa, não é possível. Minha mãe fala que eu nasci pequeno. Mas É que não também teve eu algum- nasci não- de 7 meses. Mas não teve algum momento que sua mãe falou assim, é melhor eu parar de alimentar? Eu pedi biotônico Fontoura, ela não me dava, você acredita? Não sei por quê. Não sei por quê. O menino tá comendo sofá. Mas esse é também uma das questões. Eu queria ter um irmão, mas eu não tenho. Então por isso que a gente optou, se caso for... Lógico que você não tem. Se sua mãe fosse ter que alimentar outro bus, ela ia ter que vender o seu pai. Por isso que a gente colocou, se tiver irmãos, a gente aceitaria o irmão.
Um irmão. Ah, legal. Até pra não Então, separar. Isso, Deve ser exatamente, embaçado, né? exatamente. Por lei já é preferível não separar. Então, se você Legal. colocar um só e aparecer um casal de irmãos, provavelmente vai verificar na fila quem quer os Isso, dois. isso, isso. aham. Mas eu e a Renata tem 5 irmãos. 4. Caramba. Sim. O pai da Renata também não era Não muito tinha fã de TV, televisão né? igual eu, não né? Não tinha. Na Não tinha verdade, é TV. aí que você se engana. Por exemplo, eu tenho 5 filhos. Você não tem TV? Eu tenho? Como você acha que eu distraí os outros 3? Saudoso seu Tomás, rapaz. Então é assim, a gente tá aceitando o que vier. Na hora do desespero com crianças pequenas, você dá até o PS5 pro moleque não encher o saco, você dá uma cravada no terreno. Sabia que eu não vendi meu PS4, né? Não? Exatamente por conta disso. A hora que ele chegar, quem chegar vai jogar o PS4. Tá vendo? Vai jogar o PS4. Eu sei que eu sou um bundão. Pai egoísta pra caralho. Não, mas viu? eu sei que a hora que chegar, ele fala assim, pai, deixa eu jogar. Deixa, claro. Que se quiser. Eu sei disso. Eu já conheço. Eu É. faço isso com meu sobrinho. O sobrinho vai Ah, casa a do tio. Sofia às vezes pede pra jogar. Posso jogar o jogo do robozinho, Astrobot? Eu falo, eu Sim, deixo, gosto. eu deixo. Só que se você quebrar, eu vou vender você no Mercado Livre pra comprar outro. Tadinho. Mas ela joga, É. pozinha, fica de boa. Não, tem que ensinar, né? Que, poxa, O Léo é caro o novinho, o Léo não tem condição, né? Aham. Aí eu ponho no YouTube, dou um controle velho na mão dele e Ai, fica horas. achando que ele tá jogando. Eu tinha um amigo meu que ele fazia isso. Não vou falar o nome do Duane. Quer dizer, É melhor não expor o Duane Damasceno aqui isso. nessa conversa. aí o que ele fazia? Ele tava jogando, aí eu... Papai, pode jogar. Pós, ele dava o controle desligado. É melhor a gente não expor o Duane Damasceno aqui, porque a Berca pode ficar chateada com o Duane Damasceno. Exato. Para de falar do Duane Damasceno. Quem Mas é é Duane isso. Damasceno? Cara, é um dos melhores bateristas que eu já vi, depois do irmão dele. Quer dizer, Tá eu acho vendo? que tá ali juntos os dois, cara. Depois pergunta pro Duane Damasceno qual a primeira bateria que ele tocou. Ele não, o irmão dele. Ah, vou perguntar. Faz tempo que eu não vejo o Ian, cara. A minha. Saudade, cara. Saudade. Mas é isso aí, meu chapa. É isso aí, mano. Essa doideira, essa loucura. Você vê, ó, trocamos uma ideia aqui legal, falamos um pouquinho de tudo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vai vir a criança, Vai. mas Deus você não escolheu o nome. Não. Se você pudesse escolher um nome, que nome você escolheria? Tem algum que você Tem. pensa assim? Ezequiel. Por quê? Por causa Ele do Ezequiel do Homem-Aranha. Não, é porque Ezequiel é filho de Buzi. Pode procurar aí. Ezequiel 1:3. Não, Buzi tá na Bibra? Perguntei pro Bomba que ano que eles aprendem a falar Bibra suave. Bibra, eu vi. Usar terno. Mas tá bom. Se precisa de ensino médio, por que fala Bibra? É verdade. Cara, Não, só as dúvidas. e é isso mesmo. Assim, se fosse pra escolher Ezequiel. E se fosse menina? Menina, cara. É, Esse pegou, cara. Gosto muito de Alice. da hora. Alice. Alice, pra mim. Ezequiel e Alice eu não tenho ainda. É que você precisa formar as tartaruga ninja ainda. Já formou? Já? Já? É verdade, é verdade. Falta o mestre Splinter. Eu sou o mestre Splinter. Entendi. É uma boa. Meus filhos têm o nome das 4 tartarugas ninja, escondidinho até, mas tem. Entendi. Então seriam esses 2 nomes que eu colocaria. Mas quando vem da adoção, a gente acaba não mudando, né? Não mudando. No máximo muda o sobrenome, se quiser. Mas Por exemplo, se a criança já é maiorzinha, ela pode ficar com o sobrenome dos pais biológicos? Pode. Só que não vai constar mais os nomes deles na certidão. Entendi. Na certidão. Porque uma preocupação que muitas pessoas têm também é, às vezes, a relação dos pais biológicos querer ver a criança, algum contato, alguma outra coisa, né? Assim, é direito do adotado saber a história. Sim. Isso é direito dele. E quando você adota, você recebe toda a documentação da família, né? Até para quando a criança, se ela solicitar, ela tem esse direito. Ou dependendo até alguma coisa de saúde, caso ela precise um transplante, uma transfusão, Agora, alguma coisa da específica, família que né? ela foi retirada, ela já não tem mais direito nenhum.
Tá, entendeu? entendi. Aí ela não tem direito. Então, assim, uma das questões que a gente colocou no território que a gente aceitaria, a gente não colocou a comarca de Leme. Tá, não, isso é legal. E assim, Porque deve ficar uma situação até pô, ruim você vai no pros mercado, pais, você tromba. E assim, geralmente, o destituir do poder familiar, ele nunca é tranquilo. Você nunca vai ver uma criança que vai pra adoção que foi tranquilo, Uhum. ligado? Tem sempre as questões. E, poxa, né? Então, às De vezes... certa forma, você vai poupar todo mundo, né? É. Os pais, a criança, vocês. Entendeu? Então, assim, não que alguém que, por exemplo, lá de Ribeirão Preto, se a criança for de lá, não pode vir pra cá e saber. Porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo, E né? com a internet também é Exato. muito fácil, Mas né? você evita algumas coisas, tá ligado? Você evita algumas coisas. Então, a gente colocou que a gente não aceitaria da comarca aqui de Leme. Não, bacana, cara. Colocou São Paulo. Pô, você tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre isso, cara. E às vezes alguém tá pensando em adotar alguma coisa assim, pode tirar dúvida, ou vale Sim, a pena, não sim, vale, tudo. sim. De forma geral, assim, pra quem tá pensando em adotar, que conselhos você daria pras pessoas ali no Macacâmera? Numa câmera. Cara, a primeira coisa vai se informar sobre o que é o processo de adoção, né? Acho que é a informação correta em lugares corretos. Então, se você colocar fila de adoção, né? CNJ adoção, você vai entrar no site, vão ter informações. Converse com pessoas que adotaram, né? São experiências positivas. Conversem no fórum, né? Tem a psicóloga do fórum, tem a assistente social do fórum. Então, são pessoas que também vão dar informações corretas sobre o processo. Se aprofunde, cara. Eu acho que esse é o grande conselho, a grande dica, a grande sacada. Porque se a gente ficar só no superficial, a gente só vai ver merda. Então, quanto mais você se aprofundar, mais você buscar o conhecimento de verdade, saber como que é, saber o que vai rolar, eu acho que você já vai entendendo, vai tirando místicas e preconceitos, vai sabendo a dificuldade do processo, onde você vai ter que precisar de um apoio maior e tal, e saber que vocês vão enfrentar as dificuldades como pai e um pouco antes, um pouco extra, porque, né, vem toda uma carga, é um ser humano que já vem com uma carga, independente da idade. É isso aí, cara. Muito legal. Aí. Bom conversar com você, tava com Ótimo. saudade. Ótimo. Ó, na repescagem, quero você aqui comigo como meu co-host, ok? Demorou. Vai pensando quem que nós vamos chamar aí, fechou? Demorou. Pessoal, vamos ficando por aqui. Para você, muito obrigado pela sua audiência e paciência. E até o próximo Toxicast.